Olá pessoal, aqui estamos para mais uma live da FAMET. Eu cumprimento a todos e recebo a todos com o meu abraço fraternal. Abraço online, viu? Então, hoje não seria eu que estaria dando essa live, mas emergencialmente eu tenho que estar aqui com vocês. Seria outro professor que estaria dando essa live, mas aconteceu um episódio que impediu que a professora estivesse aqui, então estou substituindo uma professora, a doutora Edla, grande professora. Então, nós vamos falar sobre depressão. Depressão, o mal-estar da sociedade contemporânea. Depressão, o mal-estar da sociedade contemporânea. Vocês sabem que a vida é repleta de eventos doloridos, repleto de episódios doloridos, e a tristeza decorre desses episódios doloridos. A tristeza faz parte da condição humana. Na verdade, é isso. A tristeza faz parte da condição humana. Mas quando é que estar triste se transforma em doença? É sobre isso que nós queremos falar. Quando é que estar triste, ou quando é que a tristeza se transforma em doença? Vamos explicar isso. A tristeza se transforma em doença, passa a ser uma doença, quando ela se converte num quadro depressivo. A depressão sempre existiu. Desde que o homem é homem, sempre existiu a depressão. Só que nos primórdios da humanidade, a depressão não era chamada de depressão, não era conhecida como depressão. Era mais conhecida como melancolia. Então, quando os profissionais de saúde queriam se referir ao estado de ânimo, ao estado de tristeza que abatia a alma das pessoas, então a isto cognominavam de melancolia. Então, melancolia ontem é a depressão hoje. E a depressão, todos nós sabemos que a depressão é um problema de saúde pública. A depressão acabou se tornando um problema generalizado em todos os países do mundo. Ela está presente na vida da sociedade e por isso a depressão se tornou um caso de saúde pública, um problema de saúde pública. E ela se distingue, a depressão se distingue
aos nossos sofreres psíquicos. E a depressão costuma atrapalhar ou prejudicar as situações cotidianas, as nossas atividades cotidianas. É exatamente por isso, quando a depressão causa dano às nossas atividades profissionais, às nossas atividades sociais, às nossas atividades do cotidiano da nossa vida, então isso acaba trazendo danos muito grandes, não apenas para nossa saúde emocional, mas para a nossa saúde física. E foi por isso que Hipócrates, considerado o pai da medicina, no ano 462 a.C., veja bem que isso vem de longe. No ano 462 a.C., Hipócrates disse uma frase que ficou célebre para toda a vida e até hoje essa frase é invocada. Mens sana in corpore sano, que significa dizer que se a mente estiver sã, o corpo estará são. Então há uma tendência natural, por causa dessa correlação entre soma e psique, ou seja, entre corpo e o psíquico, a nossa estrutura psíquica, a nossa constituição psíquica. Por isso que, com muita propriedade, Hipócrates falou essa frase que mais tarde foi tomada pelo poeta italiano Genival, e então, através de Genival, essa frase se tornou muito conhecida, se tornou presente no mundo inteiro, nas nações inteiras. Mens sana in corpore sano, ou seja, se a mente estiver saudável, ou se a mente estiver sã, o corpo estará saudável. É lógico que se nós estivermos vivenciando um quadro depressivo, não só a nossa saúde emocional vai receber danos por isso, vai ter danos por isso, mas também, por tabela, por consequência, a nossa saúde fisiológica, a nossa saúde física vai sofrer por isso. Por quê? Por causa das fisiologizações ou das psicossomatizações. Então, tanto a depressão, os vários transtornos psíquicos causam psicossomatizações, transtorno de ansiedade, transtorno bipolar, o transtorno obsessivo compulsivo, a neurose de angústia, enfim, todas as neuroses e transtornos psíquicos, a maioria deles causam psicossomatizações ou fisiologizações. E não é diferente com a depressão. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, pelo menos 350 milhões de pessoas sofrem de depressão em todo o mundo. Essa estatística é uma estatística de 2016. De lá para cá, já não é mais essa cifra, 350 milhões. Esse número já aumentou muito, porque a depressão é progressiva. A depressão na sociedade ela é progressiva devido aos vários episódios da sociedade que causam tensões emocionais, que instalam estresse, e o estresse vai gerando, na medida que o estresse vai se configurando, ele vai tomando corpo na nossa vida, então ele vai aumentando o grau de tensões, e as tensões acabam resultando na depressão, levando à depressão, por consequência leva à ansiedade, enfim. As tensões que a sociedade instalam na nossa vida causam-nos doenças, causam-nos patologias. Por quê? Eu costumo dizer que nós vivemos numa sociedade patologizada. E na medida que a sociedade que vivemos, a sociedade contemporânea, é uma sociedade patologizada, ela também patologiza. Nós que vivemos em meio à sociedade, nos vários segmentos da sociedade, quando sofremos as tensões que nos são impostas que a sociedade que a gente vive é uma sociedade adoentada, é uma sociedade doente.
e cada vez mais ela se adoenta, ela se patologiza. Por exemplo, hoje nós estamos vivendo essa situação de pandemia, de confinamento social, e já existe, já há uma expectativa, ou seja, já foi feita uma pesquisa e até 2019 a depressão, de acordo com essa pesquisa da OMS, a depressão ocupava, eu disse ocupava, o verbo está no passado, ocupava a quarta causa de morte no mundo. Segundo as estatísticas da mesma OMS, Organização Mundial de Saúde, quando ultrapassássemos de 2019 para 2020, a depressão subiria para a terceira causa de morte no mundo. Mas veja bem, preste bem atenção. Quando essa estatística foi elaborada, ainda não estávamos sob a égide da pandemia do Covid-19. Aí então, nós chegamos a 2020 e era para a depressão está nesse patamar de ser a terceira causa de morte no mundo, como havia sido previsto nessa estatística da Organização Mundial de Saúde. Agora, os homens da Organização Mundial de Saúde e os cientistas já preveem que após a pandemia do coronavírus vai acontecer uma epidemia. Uma epidemia, pasme, uma epidemia de depressão. Inclusive, isso já está acontecendo, já estamos entrando nessa epidemia de depressão, como consequência dos vários danos causados na vida social, não só na saúde física, na saúde mental, mas na vida socioeconômica, na vida empresarial. Muitas coisas estão acontecendo, como, por exemplo, falência de empresas, o desemprego em massa já está acontecendo, e essas circunstâncias adoentam as pessoas, adoecem a sociedade. Isso causa um maior grau de tensão na mente das pessoas, na psique das pessoas, e evidentemente isso vai resultar num número maior, numa estatística maior de depressão, devido a essas realidades socioeconômicas, essas realidades de saúde emocional, de tensões emocionais que estão instaladas na mente das pessoas, o confinamento, inclusive, não só o confinamento da pandemia, mas todo tipo de confinamento. Isso acontece até mesmo na vida das pessoas que estão nos cárceres, que estão presas. O confinamento, qualquer tipo de confinamento gera tensão, gera ansiedade, sobretudo quando não se tem uma previsão de mudança, de alternativa de mudança nessa situação de confinamento. Então, exatamente por falta de certeza, de segurança, de que as situações vão mudar de rumo. Então, à medida que o dia vai passando, o tempo vai passando, as tensões vão se intensificando no psiquismo das pessoas. E a intensificação das tensões vão patologizando cada vez mais os indivíduos na sociedade. Hoje, por exemplo, eu atendi um paciente, ele já é meu paciente desde o meio do ano passado. Vai fazer um ano que ele é meu paciente. Ele tem transtorno de ansiedade generalizada, que é a TAG. Aí ele veio para mim, encaminhado por um outro profissional, um psiquiatra, por causa desse transtorno de ansiedade generalizada. Ok, eu comecei o processo analítico de tratamento dele e ele faz o tratamento multidisciplinar, faz o tratamento comigo e faz o tratamento com esse psiquiatra, meu amigo. Ele estava quase sob controle, quase que não aparecia mais as aflições da ansiedade. Ele já tinha superado isso. Ok. Ontem, uma filha dele ligou para mim dizendo que ele estava bem pior, numa situação muito difícil, não estava falando coisa com coisa,
ele estava surtado. Aí, e era uma emergência, se eu poderia atendê-lo hoje. Aí então eu atendi hoje. Às 10 horas ele veio ao meu consultório, eu fui lá especificamente para atendê-lo. De fato, ele está numa situação muito difícil. Hoje ele tem não só o transtorno de ansiedade, mas ele está também com a psicose. Ele se tornou um paciente borderline e ele não está falando coisa com coisa, ok? Então ele está inclusive pensando que todo mundo o está perseguindo, que todo mundo quer traí-lo, que as filhas, inclusive, quer roubar as coisas dele. Quer dizer, ele está com esse senso de perseguição, esse senso persecutório. E isso é da psicose, inclusive da psicose paranoide. Aí, conversando com ele falou das suas preocupações. Ele disse que estava com coronavírus. Toda hora ele falava isso: eu estou contaminado, minha casa está toda contaminada, a minha casa está cheia de vírus, eu também estou cheio de vírus, eu estou sentindo dor aqui, dor ali, dor acolá. Então comecei a fazer perguntas para ele definir quais os tipos de dores que ele sente. Então fui fazendo uma espécie de teste com ele e dos sintomas dele. Enfim, os sintomas dele, os sintomas que ele tem, não tem nada a ver com os sintomas de quem está com o vírus, com o coronavírus. Os sintomas que ele tem são sintomas do transtorno de ansiedade generalizada. Ele tem psicossomatizações. Esses sintomas se psicossomatizaram. Então, ele tem dor no peito, ele tem respiração ofegante, ele tem aquela dor constringente no peito. A ansiedade aumentou muito devido ao estado em que ele está, porque ele já é idoso, tem 74 anos. Então, diante do estado, diante das circunstâncias do confinamento, diante das circunstâncias da pandemia, as tensões dele, as preocupações dele, a ansiedade dele aumentaram. Então, o quadro dele piorou. Ou seja, a primeira coisa que eu tentei depois que eu fui fazendo esse teste com ele, foi tirar da mente dele, foi levá-lo a excluir da mente dele a ideia de que ele está com o vírus do coronavírus, com o vírus do Covid-19. Aí ele já saiu, quando terminou a análise, ele já saiu mais tranquilo, já saiu melhor. Então, isso que está acontecendo com ele está acontecendo com muitas pessoas, com muita gente, em todos os países em que está acontecendo a pandemia. Ou seja, já os dias, na medida que os dias vão se passando, na medida que o tempo vai passando, sem que a pessoa tenha uma previsão de que o confinamento vai acabar, de que as coisas vão voltar à normalidade. Então, na medida que isso acontece, as pessoas vão adoentando-se cada vez mais. A sua saúde emocional vai se fragilizando cada vez mais. A isso abre portas. Isso é um prato feito. É um prato feito para alimentar o transtorno de ansiedade, alimentar a depressão e alimentar outros transtornos emocionais. Ou seja, piora a qualidade da vida emocional das pessoas. E piorando a qualidade de vida emocional, a qualidade de saúde emocional das pessoas, é lógico que vai piorar a qualidade de saúde geral. É isso que está acontecendo. Por causa disto, é que a Organização Mundial de Saúde já prevê essa situação de epidemia que vai surgir após passada a pandemia. Então, agora a depressão já não ocupa mais a terceira causa de morte no mundo. Ela já pode estar pode estar ocupando um patamar de segundo lugar na causa de morte no mundo. A depressão é algo sério, não é uma doença qualquer. A depressão é uma doença emocional, é uma doença da personalidade. A depressão não é uma doença mental. É bom frisar isso. A depressão não é uma doença mental, como é o caso da psicose. A psicose é uma doença mental. A diferença entre psicose e depressão é que a depressão é um transtorno emocional, é uma doença da personalidade.
não é uma doença da mente, não é uma doença mental. É bom que isso fique bem definido, para que ninguém tenha dúvida sobre isso. Ou seja, a depressão é considerada um transtorno mental comum e pode aparecer em 3 graus. Primeiro, é o grau leve. Segundo, grau moderado. Terceiro, grau grave. Os casos extremos levam o indivíduo a ficar incapacitado diante da vida, até mesmo desistir da vida. Esse grau leve, essa depressão leve, você encontra na literatura, nas literaturas de saúde mental, como depressão reacional ou depressão reativa. É a depressão de grau leve. Por quê? Porque essa depressão ela é de curta duração. A depressão reativa, o próprio nome já diz, ela é uma reação. É uma reação do nosso psiquismo, é uma reação da nossa emocionalidade às circunstâncias, episódios que causam-nos impacto emocional. Então, isso vai resultar nessa depressão leve, que é também chamada de depressão reativa ou depressão reacional. Reativo-reacional pressupõe a ideia de uma reação. A depressão moderada são as depressões endógena, exógena. A depressão endógena, quer dizer, endógeno é a palavra que vem do grego, que significa de dentro. Exógeno também vem do grego, que significa externo, de fora. A depressão endógena, inclusive, ela surge sem uma aparente causa química ou causa psíquica. Então simplesmente surge. Você foi dormir hoje muito bem, aí no outro dia você está na mesa do café, está mal-humorado. Essa depressão, ela sim surge principalmente contra as nossas estruturas de humor. Então você já está mal-humorado, já está de cara amarrada. O seu marido ou a sua esposa pergunta para você, mas que cara é essa? O que te fiz? Que cara é essa? Por que você está assim? Aí você já responde mal-humorado. É a cara que eu tenho. É assim mesmo. Que cara é essa? É a cara que eu tenho. Eu te fiz alguma coisa? Não sei. Ou seja, essa pessoa tem uma depressão endógena. Ou seja, uma depressão que surge de dentro. Ela está dentro de nós. Ela está latente dentro de nós. Não precisa acontecer um episódio que alavanque a sua emocionalidade. Basta alguma coisa que lhe cause impacto emocional mais diferente, então você pode ser acometido por essa depressão. A depressão exógena é uma depressão causada por situações externas, situações que não tem uma explicação, você não tem o domínio das coisas externas, mas ela pode acontecer. Como, por exemplo, digamos que você assiste um acidente. Esse acidente causou impacto, você participou, você compartilhou das emoções impactantes daquele acidente, provocadas por aquele acidente. Amanhã ou depois, você pode estar depressivo, você pode estar triste, com uma tristeza inexplicável, e isso pode ser uma depressão exógena. A depressão, mas essa é uma depressão moderada também, porque ela é relativamente de curta duração, assim como a depressão reacional. A depressão, o terceiro tipo de depressão, que é a depressão grave, ela é chamada na psiquiatria de depressão maior. Porque é a depressão maior. Porque é a depressão grave ou depressão maior, ela é o tipo de depressão de longa duração. Ela não passa assim depressa como a depressão reacional, como a depressão endógena, como a depressão exógena. Ela tem um período longo, que pode durar 2, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mesmo você fazendo tratamento. Essa depressão, inclusive, é a depressão que causa alterações muito sérias no seu metabolismo, não só no metabolismo psíquico, mas no metabolismo orgânico. Essa depressão, inclusive, ela provoca rebaixamento de consciência cognitiva. É por causa do rebaixamento de consciência cognitiva que a pessoa perde o equilíbrio, ela perde a homeostasia cerebral, ou seja, o equilíbrio cerebral. Ela causa em você falta de concentração, ela baixa em você a competência de discernimento.
Então você entra num estágio mental chamado de turvação de consciência. E é exatamente a turvação de consciência que leva a pessoa a ter ideações suicidas, a elaborar na sua mente ideações suicidas, e acabam muitos sendo levados a cometer o ato de terminalidade da vida, ou seja, o suicídio. Inclusive eu explico isso, eu escrevi um livro, eu sou autor de 25 livros, 25 obras, e um deles é esse aqui, O Fenômeno do Suicídio de Pastores. Esse foi lancei o livro Vivendo e Servindo Debaixo da Graça de Deus. Esse livro está à venda lá na faculdade e em alguns lugares esse livro está à venda. É bom você, como não existem exames laboratoriais para definir se a tristeza é uma tristeza simples, uma tristeza comum ou se é uma depressão, a alternativa que nós temos é passarmos a observar a nossa tristeza. Se essa tristeza ela vai varando as horas, vai passando o dia, e ela continua e você percebe que ela está se intensificando. Então essa tristeza já passou do nível de tristeza comum, ela se tornou uma depressão, ela está se convertendo numa depressão, num quadro depressivo. Aí você deve buscar imediatamente ajuda profissional para que a tristeza de fato não se converta num quadro depressivo. Os sintomas ajudam no diagnóstico do quadro, e a intensidade da experiência dos fenômenos relacionados à depressão é um dos fatores mais mencionados. As pessoas... Tá travado outra vez. Tá travado outra vez. Gilmar tá ligando aqui. Falou que é pra desligar. Desligar o quê, Gilmar? Então chama... Chama o Marcelo, então. O Marcelo não tá aqui, o Marcelo foi lá na rua. É pra desligar no molde e ligar outra vez. E desligar o modem da Vivo, tá? Da Vivo. Meu Deus. O molde e ligar outra vez. Não é aqui não, é aí mesmo, Márcio? Já voltou. Ah, meu pai. Pode continuar então? Pode continuar, só que eu vou ter que continuar a partir do livro. Tá bom, a partir do que ele tava, né? Isso. Tá Ok. bom, meu filho. Tá bom. Aí eu estava falando que você tem que observar os sintomas. Tudo bem com você, meu filho? E os sintomas são os seguintes, para você definir se você tem uma tristeza comum ou é uma tristeza diferente, uma tristeza com outro nível. E o que é que você deve observar? Primeira coisa, a perda de interesse pelo trabalho ou pelo lazer. Dificuldade de concentração, baixa autoestima, sonolência, choro por qualquer motivo, qualquer coisa, sentimento de culpa ou sentimento de desamparo, ansiedade, falta de libido, ataques de pânico, são sintomas. Isso são sintomas de depressão, não são sintomas de uma tristeza comum. Pensamentos negativos, frequentes. Esses são alguns dos comportamentos relacionados ao transtorno depressivo. Então, se você percebe que está acontecendo isso com você, estão acontecendo esses sintomas com você, então conclua imediatamente que o que você tem não é uma tristeza comum, não é uma tristeza normal, não é uma tristeza patológica, não, é algo patológico. E se é patológico, mediante os sintomas, então essa patologia é a patologia depressiva, ok? O oposto da depressão não é a felicidade. O oposto da depressão é a vitalidade. Essa frase foi dita por um escritor americano, Andrew Salomon. O oposto da depressão não é a felicidade, e sim a vitalidade. Por que ele disse isso? Porque a depressão, uma das coisas que você pode ter como para definir o seu quadro depressivo é que você vai perdendo a sua vitalidade, ou seja, vai perdendo o seu vigor. Dentre os sintomas aqui que eu citei, estão exatamente isso, ou seja, dificuldade falta de interesse pelo trabalho, pelo lazer, dificuldade de concentração, baixa autoestima,
sentimento de culpa, ansiedade, falta de libido. Até isso, falta de libido. Você perde prazer pelo sexo, você perde interesse, e aí perde prazer pelo sexo, e o orgasmo vai para o beleléu. Isso é o representante da depressão. Estas coisas representam um quadro depressivo. A depressão, eu diria que a depressão, como começa a depressão? A depressão começa do insípido. O que é uma coisa insípida? É uma coisa sem sabor, sem gosto. A depressão tira o sabor, tira o gosto da vida. Aí por isso que as pessoas dizem, as pessoas em depressão, principalmente as pessoas que estão tentando suicídio, elas dizem que a vida perdeu o gosto para mim, a vida perdeu o sentido. É porque a depressão, ela causa uma situação insípida, ou seja, ela tira o sabor da vida. Não é que a vida perdeu o sentido, ela tira o sabor, é diferente. Você tem, por exemplo, um prato de comida à mesa, mas essa comida não foi salgada. A comida está ali, a comida existe. O que está acontecendo é que ela está insípida, ela está sem sabor. Aplicando didaticamente, é exatamente isso que acontece com a vida. A vida nunca perde sentido. A vida nunca perde sentido. A vida sempre tem sentido de ser. O que a vida muitas vezes perde é o gosto, é o sabor, que as pessoas perdem, e isso está na sua emocionalidade. Essa perca de sabor depende do estado de emocionalidade. Se a pessoa está depressiva, então é claro que a depressão tira o sabor da vida, não tira o sentido da vida, tira o sabor da vida. Ninguém jamais conseguiu definir o ponto de colapso que demarca a depressão. A gravidade da depressão, preste bem atenção nisso que eu vou te dizer. A gravidade da depressão está no fato de que ela causa o colapso da autoestima. Ela leva a autoestima ao colapso geral, ao colapso total. Esse é o estado de gravidade da depressão. Ela leva a nossa autoestima ao colapso. Esses sintomas que eu acabei de falar são os sintomas de uma pessoa que está com a sua autoestima colapsada, ou seja, ela está muito baixa, ela não tem expressão, porque a depressão tirou a sua expressão, ela foi levada ao colapso. Isso acontece mais com a depressão severa, não acontece muito com a depressão reacional, com a depressão reativa, com a depressão exógena. Isso vai acontecer, esse colapso da autoestima vai acontecer com a depressão maior, a depressão que leva ao suicídio. Ok, mas o que a ciência fala sobre isso? O que a ciência tem a dizer sobre a depressão? Os mecanismos pelos quais a depressão se instala ainda não são totalmente conhecidos pela ciência. Mas a medicina circulam no nosso corpo diariamente 12 bilhões de neurônios. E a depressão afeta o nosso quadro neuronal. Os neurotransmissores, por exemplo, são substâncias químicas sintetizadas, liberadas pelos neurônios. E são responsáveis por sensações como prazer, conforto, bem-estar. Num quadro de depressão, você perde exatamente isso, depressão maior. Você perde prazer, sensação de prazer, sensação de conforto. São prejudicadas pela depressão. Sabe-se que os neurotransmissores cerebrais têm um papel relevante. Os nossos neurotransmissores têm um papel relevante no processo da depressão. A serotonina, por exemplo. A serotonina é o principal neurotransmissor da nossa mente, do nosso cérebro. A serotonina é a substância que ajuda. O que é a serotonina? A serotonina é a substância que ajuda a estimular
A serotonina é a substância que ajuda a controlar o humor e diversas outras funções vitais do organismo, como o sono, por exemplo. Se você está com a sua serotonina baixa, você vai ter danos, não só danos psíquicos, danos emocionais, mas como danos fisiológicos. Uma das coisas que sofre esse dano é o nosso sono. O nosso sono perde a qualidade. Então, quando o sono perde a qualidade, em muitas pessoas, não só perde a qualidade, mas as pessoas entram em déficit de sono. Quando alguém não dormiu o suficiente, está em déficit de sono, não dormiu o suficiente porque foi incomodado por situações de saúde emocional, preocupações, fixações, ansiedade, então a pessoa não dorme direito, ela entra num déficit de sono. E o déficit de sono causa problemas à saúde fisiológica, ok? Por quê? Porque a serotonina está em baixa. Então, é interessante fazer a reposição da serotonina. Outra coisa, a noradrenalina é outro neurotransmissor. A noradrenalina, enquanto a serotonina ajuda a controlar o humor e diversas outras funções ligadas ao humor, à vitalidade da vida, ou seja, funções vitais. Funções vitais, o que são funções vitais? São funções de vida que fornecem, que imprimem vida, que imprimem vigor à vida. E a serotonina funciona nesse sentido. Enquanto a serotonina funciona com esse sentido, com esse objetivo, a noradrenalina, que trabalha junto com a serotonina, ajuda a produzir hormônios, o hormônio da adrenalina. A noradrenalina não é uma mulher, não. Nora, e nem é sogra, nem é nora. É o nome do neurotransmissor noradrenalina, porque ajuda a produzir o hormônio adrenalina. E o hormônio adrenalina tem o efeito estimulante, o que cria o estado de alerta em situações de perigo. É outro hormônio, é outro neurotransmissor interessante, a noradrenalina. Por quê? Porque ela estimula a produção de adrenalina. E a adrenalina é importante porque ela estimula e cria um estado de alerta em situações de perigo. Todas as vezes que nós estamos em situações de perigo, em situações em que corremos risco, isso aumenta a produção de serotonina. E a produção de serotonina é estimulada pela noradrenalina. A depressão traduz como desordem. A depressão produz uma desordem no cérebro. É por isso que a depressão é um transtorno. E transtorno, a palavra transtorno, significa alteração. Alteração do que se tem como convencionalmente normal, alteração de condutas, alteração de agenda. Então, transtorno significa alteração. E quando eu digo que a depressão é um transtorno, eu estou dizendo que a depressão gera alterações importantíssimas são alterações não só emocionais, mas alterações estruturais do nosso organismo, da nossa fisiologia. Estrutural tem a ver com a estrutura, a estrutura não só emocional, mas com a estrutura física, estrutura óssea, por exemplo. O salmista, quando estava escrevendo o Salmo, estou me referindo à Bíblia, quando estava escrevendo o Salmo 42, ele diz assim: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Sinto-me como um vaso quebrado. Não há nada são na minha carne. Até os meus ossos doem dentro de mim." Lendo este salmo, alguém pode pensar que o salmista estava com problemas de reumatismo ou problemas reumatoides. Não. Ele não tinha problemas de reumatismo, nem doenças reumatoides. O que ele tinha chama-se manifestação periférico-depressiva. Manifestação periférico-depressiva é uma das alterações provocadas pelo transtorno depressivo.
essa manifestação, ou seja, essa manifestação depressiva ataca os ossos. Muitas das vezes nós estamos com dores nos ossos, dói o nosso corpo todo, dói os nossos nervos, dói as nossas juntas, ou seja, sabe aquela história que diz assim, junta tudo e joga fora? Pois é, muitas das vezes a pessoa está a tempo de juntar tudo e jogar fora, porque tudo dói. Dói nas artérias, dói nos ombros, porque a tensão se instala na região dos ombros, ok? Então você tem dores lombares, dores musculares, era isso que o salmista estava se referindo, e dores periféricas, dores nos ossos, ou seja, a depressão é séria porque ela gera alterações gerais, assim como em toda a nossa fisiologia, não só na nossa saúde mental, mas na nossa saúde emocional e nossa saúde fisiológica. Então a depressão é algo muito sério. A depressão produz alteração no cérebro, e o cérebro é o órgão que tem dificuldade de manter o equilíbrio dos níveis de serotonina e da adrenalina no corpo quando há um quadro depressivo. Ainda dentro de o que diz a ciência, quando a pessoa está depressiva, ela deve procurar um profissional. Esse profissional vai, se for um psiquiatra, vai medicar antidepressivos ou antipsicóticos, vai prescrever medicamentos psiquiátricos. Os remédios antidepressivos não produzem essas substâncias, como, por exemplo, a serotonina, a noradrenalina, as beta-endorfinas, e etc, etc. Os remédios não produzem esses neurotransmissores, não produzem esses hormônios. Então, para controlar o equilíbrio dessas substâncias nas células, o corpo produz enzimas. O corpo trabalha a favor. Então, na falta da noradrenalina e da serotonina para trabalhar o equilíbrio metabólico, então o equilíbrio mental, o corpo, com a continuidade, o corpo vai produzindo, para produzir esse equilíbrio, vai produzindo substâncias nas células. O corpo produz, por exemplo, uma enzima que se chama monoaminoxidase. Monoaminoxidase, que é um hormônio que tenta substituir a serotonina e a noradrenalina. Monoaminoxidase é o nome do hormônio. Ele elimina o excesso, a finalidade dele é eliminar o excesso de neurotransmissores. Pessoas deprimidas geralmente não têm níveis baixos de neurotransmissores, mas a enzima trabalha demais, causando um fluxo livre de liberação da serotonina e da noradrenalina. Antidepressivos atuam na inibição da monoaminoxidase para que os níveis sejam equilibrados. Ok? Então, eu quero falar um pouquinho de felicidade. O mundo contemporâneo está cada vez mais complexo e o que todos desejam é buscar a felicidade, que é o oposto da depressão. A felicidade é o oposto da depressão. O fracasso cada fracasso que nós passamos por ele gera nova frustração. Fracasso após fracasso vai gerando frustração após frustrações. Por exemplo, a cobrança de padrões de beleza impossíveis e de conquistar conquista leva diversos adolescentes a um quadro de baixa estima, de baixa autoestima. Cientificamente se diz baixa autoestima, porque a autoestima é baixa. Em alguns casos, aí a depressão, se a pessoa tem tendência depressiva, aí com a baixa autoestima, com a baixa da autoestima, aí isso abre espaço para a depressão. E a depressão acaba levando a autoestima ao colapso, como eu falei.
A depressão é muitas vezes o destino da personalidade moderna. Veja bem, estou afirmando que a depressão é muitas vezes o destino da personalidade moderna. Porque a personalidade moderna, ela é ambiciosa, faminta por atenção e ressentida sempre que convencida de merecer mais, sempre que perseguida pela possibilidade de estar perdendo algo melhor, sempre que sofrendo pela falta de reconhecimento e sempre insatisfeita. Isso é uma realidade na sociedade que nós vivemos hoje. Por quê? Porque, como disse lá atrás, a sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade patologizada e, por tabela, ela é patologizante e ela gera, dentre os transtornos, ela gera o transtorno depressivo. Mas todos nós buscamos por felicidade. Isso é uma coisa comum, inata a toda pessoa humana, é a busca pela felicidade. Desde que o homem é homem, ele busca pela felicidade. A necessidade de busca da felicidade é recente na história ocidental. O filósofo grego Aristóteles dizia que a bilis negra determinava os grandes homens. A bilis negra determinava a conduta dos grandes homens. A reflexão aristotélica é que a melancolia não seria uma doença, mas a própria natureza do filósofo e sua inquietação em relação ao ser. Então, é por isso que nós dizemos que a felicidade é sempre buscada por todos nós. E são muitos os caminhos para entender as aflições da alma, porque a depressão é uma doença da alma. São muitos os caminhos para entendermos as aflições da nossa alma. O mundo moderno mudou o foco de Deus para o foco no homem. Esta considero que é a principal razão das patologias da humanidade, porque a partir daí começaram a surgir as neuroses, e dentre essas neuroses estão as depressões, surgiu o medo, e a partir do medo surgiu as neuroses de angústia, as neuroses de inseguranças, neuroses funcionais, etc. A depressão, por isso eu quero dizer que a depressão é um distúrbio, ou é um transtorno, distúrbio e transtorno quer dizer a mesma coisa, que prejudica não apenas o corpo e a mente, não prejudica o corpo quanto a mente, na relação corpo-mente, pois isso é preciso estar atento aos sintomas. Agora, como é que você reconhece uma pessoa que está lutando contra a depressão? Você deve notar duas características, aliás, as seguintes características. Você deve estar atento a outros pontos que podem indicar que a pessoa está depressiva e está lutando contra a depressão. Características como perda de peso acentuada, insônia ou excesso de sono, sentimento de culpa ou inutilidade, sentimento de inutilidade, dificuldade para manter a concentração, pensamento de morte recorrente, pensamentos de morte recorrente. Isso são sintomas de uma pessoa que está em depressão, está lutando contra a depressão. Agora, por que uma pessoa com depressão desenvolve pensamento suicida? Antes mesmo de explicar essa correlação que existe entre depressão e suicídio, é importante afirmar que nem sempre uma pessoa que possui transtornos depressivos tende a querer morrer. Ou seja, a pessoa que tenta o suicídio, ela tenta o suicídio não porque ela quer morrer. Ela tenta o suicídio porque está difícil aguentar viver. Entende isso? Mas como ela está em baixa de consciência cognitiva, e então ela perdeu também a capacidade, a faculdade de discernimento, ela acaba se entregando à pulsão de morte, porque nesse instante, a pulsão de morte, quando a pessoa não está mais aguentando viver, a pulsão de morte supera a pulsão de vida.
E aí, nesse caso, a pessoa se entrega às motivações da pulsão de morte e ela não sabe que está fazendo isso porque ela está em baixa de consciência cognitiva. E ela está vivendo, na baixa da consciência cognitiva, ela está vivendo o processo de turvação de consciência. Ok? Então, a gravidade do quadro de depressão, e é uma coisa que são fatores que levam a isso, na verdade, essa vontade está muito ligada à vontade de tirar a vida, que surge por causa da motivação da pulsão de morte, está muito ligada aos seguintes fatores. A gravidade do quadro de depressão, o uso abusivo de álcool e drogas, além de medicamentos antidepressivos, acontecimentos pessoais como o diagnóstico de uma doença, existência de traumas como abuso na infância. Esses são fatores que estão relacionados com a depressão e o suicídio. São fatores que, geralmente, a pessoa que tem um quadro de depressão maior, ela tem esses sintomas, ela tem essas realidades vivenciais no seu dia a dia, ela se confronta por causa da depressão com essas realidades vivenciais no seu dia a dia. Então, é isso que leva a pessoa a um sofrimento psíquico muito grande, a ponto de parece que o seu cérebro está fervendo, da mesma forma como a água que está fervendo na chaleira, e a fervedura da água se chama na física de ebulição. A pessoa que está com a depressão nesse nível, depressão grave ou a depressão maior, ela perdeu a consciência, ela está no processo de rebaixamento de consciência cognitiva, ela também está num processo de turvação de consciência, então ela perde a capacidade de discernir. Aí, nesse momento, a pulsão de morte, as motivações da pulsão de morte se sobressaem sobre as motivações da pulsão de vida. E a pessoa costuma dizer assim, eu estou com a minha cabeça fervendo, e realmente ela está, porque a sua mente está num estado de ebulição mental, e é isso que leva a pessoa ao suicídio. A vontade de escapar desses problemas é muito grande. Não é escapar da vida, mas escapar destes problemas é muito grande. E com quem sofre esse mal, a morte rodeia a sua mente. E uma solução para se livrar disso se torna impossível, porque não há o discernimento para a busca dessa solução. Por esse motivo, o que você deve fazer? Apoiar essa pessoa, ou promover algo que cause um dia melhor para ela, como apoiar uma pessoa que está com a depressão é fundamental para que ela se sinta valorizada. Ela precisa ouvir palavras, ela precisa compartilhar de atitudes que a faça sentir-se valorizada, a faça sentir-se dignificada. E a pessoa nunca deve observar ou perceber que ela está sendo estigmatizada, porque a estigmatização da pessoa depressiva alimenta ainda mais a depressão e ajuda a pessoa a dar o passo em direção à terminalidade da vida. Se ela estava sentindo que a vida perdeu o sentido no dizer do depressivo, e não é o sentido que a vida perdeu, ela perdeu o sabor, ela se tornou insípida, mas para o depressivo ela perdeu o sentido, e ela se perceber que a sociedade, que as pessoas com as quais ela convive, a estigmatizam por causa da depressão, então isso piora muito o quadro depressivo e leva a pessoa realmente a decidir, a optar pelas motivações da pulsão de morte, ou seja, a dar terminalidade à sua vida. Então, no seu dia a dia, se você observa à sua volta, ou na sua família, ou na sua empresa, alguém que está muito triste, essa tristeza é recorrente, todo dia está triste, ela perdeu a motivação, a alegria de viver, ela perdeu o sabor da vida. Então essa pessoa não tem uma pura e simples tristeza, ela tem algo patológico, e o algo patológico que ela tem uma depressão. E geralmente essa depressão, já que a tristeza se passa dia após dia e ela não cessa, então ela tem uma depressão maior. Ela tem uma depressão grave, ou seja, ela tem
uma doença da personalidade. Não é uma doença mental,